bora mudar de assunto agora, né? A gente começou o programa, inclusive, falando sobre esse período de fim de ano, que é cheio de comemorações, tradições, até porque é o momento que a gente aproveita também para reunir a família toda, para confraternizar. Logo depois também vai chegando o período de férias, tem o mês de janeiro, né, com muitas festas de verão também. E é comum que muitos pais que são separados tenham divergências nessa época do ano. Afinal, com quem deve ficar o filho, a filha, a criança? Guarda compartilhada, esse é o tema agora, no quadro Na Dúvida, Pergunte. Para falar sobre esse assunto, aqui na Casa do Correio da Tarde, a gente recebe a advogada Larissa Raulino. Boa tarde, seja bem-vinda. Boa tarde, Coisa é um prazer estar sempre aqui com vocês. Pra gente também, né, não, Fábio? Pois é, ó, se você tiver alguma dúvida sobre guarda compartilhada, manda mensagem no nosso zap 991050400. E aí, festas de final de ano, o final de ano junta com férias escolares. Quem é que fica com o filho? Eita. Fala pra gente. É uma regra? Vamos lá. O ideal é que o casal ou o ex-casal, no momento do divórcio ou durante a ação de guarda, eles definam esse ponto. E aí, nesse momento, eles vão ter a liberdade de definir, de acordo com as condições dele, com as necessidades da criança, com quem ela vai ficar nesse período, certo? Tem uma regra, geralmente... as festas do final do ano elas são alternadas, então passa o Natal com a mãe, o Réveillon com o pai, e aí no outro ano se troca, e as férias compartilhadas meio a meio, porque a gente sabe que é um período em que a criança vai ficar muito tempo sob o cuidado dos adultos, então é um pouco mais pesado, e também é uma oportunidade da criança conviver um pouco mais com a família, com os genitores, então geralmente se divide assim, de forma igualitária, metade das férias com cada. Isso é uma regra? Não, porque a gente sabe que cada família ela vai ter necessidades diferentes. Cada criança também vai ter necessidades diferentes. Então, o ideal é que sempre se privilegie a necessidade daquela criança e daquela família. Em casos de viagens, por exemplo, é necessário que tenha um acordo entre pai e mãe? Existe também algum tipo de orientação diferente para essa questão? Certo. No caso de viagens, o ideal é que cada pai programe aquela viagem dentro do período que foi definido de convivência dele com a criança naquele período. Então, digamos, se você tem o direito de ficar com o seu filho, tem o privilégio de passar o Natal com o seu filho, então que a viagem ela seja programada dentro desse período, da mesma maneira o Réveillon. Então, dentro desse período, ele tem a liberdade de, dentro do território nacional, ele circular livremente com o seu filho, tanto o pai quanto a mãe, não precisa de autorização. Entendi. Quando vai precisar de autorização? Quando ele pretende uma viagem num período que não é o período determinado de convivência com ele e quando for uma viagem internacional. Aí, nesse caso, é exigido que ambos os pais estejam presentes com a criança ou que não estiver com a criança assine um termo de autorização para que possa ultrapassar a fronteira. Tá vendo? Nós temos aí uma tela com principais formas de divisão. Coloca, por gentileza, aí na nossa tela quais são as principais formas de divisão da guarda compartilhada. Alternância anual, divisão do feriado, acordo formalizado. Resume um pouquinho pra gente, doutora, quais são essas características de cada divisão. Pronto. A alternância anual é justamente o que a gente tinha falado no início da conversa. Se você passou o ano novo com o seu filho, então o ideal é que o outro genitor no próximo ano passe. Entendi. Da mesma maneira o Natal, para que a criança, e é importante para a criança, que ela tenha essa convivência com as duas abas da família dela, né? Que ela passe o Natal com a família paterna, mas também ela tem essa oportunidade de passar o Natal com a família materna. Porque a gente sabe que cada família vai ter tradições diferentes, culturas diferentes. E para a formação da criança é importante que ela tenha contato com os dois lados da família. Por isso que o ideal é que haja sempre essa alternância, que os feriados e as festas do fim de ano sejam alternadas para que ela tenha a experiência completa, digamos assim. Ali no finalzinho tinha uma questão de um acordo formalizado. Isso. Normalmente o que se espera é que seja amigável, né? Essa divisão, essa guarda compartilhada e essa divisão de tempo durante esse período de fim de ano e comecinho do ano também, já que a gente também está falando de férias. Esse acordo precisa passar pela justiça, algum tipo de assinatura, todo ano precisa renovar? Como é que é isso, doutora? Certo. O ideal
é que, como eu disse, no momento do divórcio ou da guarda, seja pormenorizado como é que vão ficar esses dias. E aí vai constar na sentença, é obrigatório que um juiz homologue esse acordo que as partes fizeram. Se não passar pela justiça, esse acordo ele não tem como ser cobrado depois. Sim. Então você, digamos, combinou de boca com o pai do seu filho que ele vai passar o Réveillon. Se um juiz ele não validou esse acordo, você não vai ter como cobrar esse posicionamento do pai se não passou pela justiça. Sim. Então o ideal é que sempre se passe e que fique o mais pormenorizado possível. Sim. Se ficar de forma genérica, aí vai ser difícil você pedir que seja cumprido. Então, se não há uma previsão do fim daquele acordo, enquanto a criança ela for menor de idade, aquele acordo ele vai estar valendo e aquelas decisões que a pessoa tomou no momento do divórcio ou da ação de guarda também. Certinho. Nós temos uma pergunta no Zap do Correio da Tarde. Bora ver, coloca na tela, por gentileza. Solta aí. Você aproveita e participa, viu? Olha só, quem é que tá falando ali? É Raquel. A Raquel Miranda diz assim, boa tarde. Quando se trata de um dos pais morarem no exterior, como é feita essa guarda? Difícil, hein? Excelente pergunta. Porque pode acontecer, né? A pessoa seguir o rumo da vida e ainda assim, obviamente, ter as responsabilidades como pai ou mãe, né? Primeiro ponto é que a gente tem que diferenciar guarda de convivência, certo? Guarda, ela está ligada à responsabilidade que aqueles pais têm em relação à criança. Então, geralmente, a guarda é compartilhada. Então, tanto o pai quanto a mãe, eles têm o direito de decidir as coisas importantes que envolvem aquela criança. Escola, plano de saúde, etc. Então, isso envolve a guarda, que geralmente é compartilhada. Quando não é compartilhada, em casos específicos, por exemplo, no caso de violência doméstica, então a guarda ela fica geralmente e por lei, obrigatoriamente, que diga, com a mãe ou o pai que sofre a violência doméstica, geralmente é a mãe. E em casos, por exemplo, em que a pessoa mora distante. Nesse caso, ele mora em outro país. É muito difícil que ele consiga exercer a guarda efetivamente daquela criança no dia a dia. Pode haver algum caso em que mesmo assim ele consiga, por videochamada, seja muito presente, e aí o juiz determina que seja guarda compartilhada? Pode, é difícil. Nesse caso, ele morando longe, tanto em outro país quanto em outro estado, o que é mais difícil de se regular é a questão da convivência. Exato. E aí não é a guarda, é a convivência. O que é que a gente aconselha nesses casos? Que se aproveite justamente o período de férias para que a criança consiga conviver o máximo de tempo possível com esse genitor ou genitora que mora longe. E às vezes, muitas vezes é um trabalho com aquele genitor que fica e que cria, por exemplo, a mãe, que está com uma criança pequena ou que tem alguma limitação, é autista, tem algum problema, é muito difícil ela confiar de entregar a sua criança para ela ir para outro país com o pai. Então, isso tem que ser uma questão que seja muito dialogado, mas o que a gente aconselha é sempre manter esse contato, que hoje em dia, graças a Deus, a tecnologia ela nos ajuda. Facilita muito, então, videochamada, telefone, está sempre atento para que se crie esse vínculo e o período das férias seja utilizado para que a criança passe o máximo de tempo possível com esse genitor. Perfeito. Muito bem, a gente vai continuar falando sobre esse assunto ainda hoje, tá? Então, se você tem dúvida, pergunte, manda lá no Zap 991050400. Daqui a pouquinho, então, a gente retoma com a doutora Larissa Raul.